Olá, sejam todos bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Nascimento e estou muito empolgada em compartilhar com vocês a ideia de hoje. Vou trazer uma inspiração vintage com todo o charme do rústico, reutilizando o papelão. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe seu like e o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? E para começar o passo a passo, eu já deixei riscado e cortado aqui no papelão e eu vou mostrar para vocês as medidas, tá? Então, no papelão eu fiz um risco de 20 centímetros, puxei 4 centímetros aqui de cada lado das laterais e subi outro risco de cada lado com 10 centímetros. Até aqui tudo bem, gente? Então agora fiz outro risco aqui. Tá vendo? Achei o meio desses 20 centímetros, que é 10. Para fazer o círculo, esse aro em cima menor, eu coloquei o compasso aqui, posicionei aqui nessa metade, que deu 12 centímetros, e fiz esse meio aro aqui. Depois, para fazer o maior, eu posicionei aqui na ponta e fiz o aro maior. Certo? Então você vai precisar de duas peças dessa daqui, olha, tá vendo? Eu vou cortar agora essa parte aqui, mas não vou descartar porque eu vou reutilizar ela, tá, gente? E essa outra parte aqui só fiz o desenho, mas não vou cortar, tá? Olha só, então eu tirei essa parte aqui da frente, né? Não vou descartar ela, porque eu vou usar ela como porta. Então, eu vou deixar ela aqui de lado. Essa parte vazada é a parte da frente. E a outra parte inteira é a parte de trás. Aqui nas laterais vai ter uma parede também, tá, gente? Então, eu já deixei riscado e cortado aqui no papelão duas peças medindo 7 por 11. Tá vendo? Duas partes, vai uma de cada lado. Vocês perceberam que tem corações aqui, né? Então agora eu vou tirar esses corações com estilete de precisão. Olha só, os corações já estão vazados, né? Tanto dessa parte da frente quanto das paredes laterais. E agora eu vou começar a fazer a montagem. Antes de fazer a montagem, vou falar pra vocês, gente. Essa parte da frente aqui, olha, eu colei outro papelão, eu fiz duplo. Porque como aqui vai ter a porta que abre e fecha, então eu acho melhor que fique mais durinho, tá? Então se você achar um papelão grosso, tudo bem. Se não, você faz duplo, ok? Então agora eu vou começar a montagem. Olha só como ficou, tá vendo? Agora eu vou fazer a parte para cobrir aqui o telhado. Então, no papelão, eu risquei uma peça com 31 centímetros e meio por 8, que é a medida dessa parte aqui com essa lateral. E agora eu vou colar.
telhadinho colado, olha só, gente. Agora eu vou fazer um detalhe aqui no meu telhado. Eu cortei aqui algumas peças medindo 3 centímetros por 8, tá? E eu vou colar nessa parte todinha aqui, vocês vão ver como vai ficar. Telhadinho colado, e agora eu vou fazer aqui a parte de baixo, né, a base, que é onde a casa vai ficar apoiada. Então, para fazer a base, eu risquei no papelão uma medida de 20 centímetros e meio por 8, duas medidas de 8,5 por 3, que é essa parte lateral menor, né, e duas 20 centímetros e meio por 3, que é essa lateral maior, e agora eu vou colar. A base já está pronta e agora eu vou colar a casinha aqui em cima dela. Casinha montada, olha só, com a base, tá vendo? Gente, eu não lembro se eu falei ou não, então eu vou falar porque às vezes tem gente que não sabe. Esses cortes que eu fiz aqui do coração, essas partes aqui, eu utilizei o estilete de precisão. Tá? Mas se você não tiver esse estilete, você pode usar o estilete convencional, que é esse baratinho aqui, que o resultado é o mesmo, tá, gente? Aqui, esse daqui é bem mais prático, né? Então agora, para cobrir essas imperfeições, tá vendo? Esses furinhos aqui, olha, dessas partes aqui do papelão, eu vou cobrir com a massa corrida. A massa corrida é aquela massa de parede, tá, gente? Pode ser a massa acrílica também. Eu vou aplicar um pouco com espátula ou com o dedo, fica aí à vontade, colocando a mão na massa, faz do jeito que você achar melhor. Prontinho, gente, olha só, a massa já tá aplicada, já secou também, eu aguardei ela secar. E agora o próximo passo antes da pintura é colocar um molde aqui em volta desses corações que eu fiz, que vão ser as janelinhas. Eu fiz os corações com a massa de biscuit, tá, gente? Enrolei ela e fechei. E agora eu vou colar com a cola branca. Olha só com os corações, como ficou, gente. Bem simples de fazer, né? E dá um toque todo especial. Agora, o próximo passo é a pintura. Eu quero dar um efeito de textura aqui nessas paredes. Então, eu separei aqui uma tinta velha que eu tinha em casa, tinta de parede mesmo, tá, gente? E vou misturar com areia fina para dar esse efeito de textura aqui na minha massa.
Olha só, tá vendo, gente, como que fica a massa? Agora eu vou dar batidinhas, né? E para dar essas batidinhas eu vou usar esse batedor aqui. Mas se você não tiver, você pode usar esponja, essas esponjas de cozinha mesmo. Você corta ela, tá? E dá a batidinha que o efeito fica o mesmo. Gente, eu comecei pelo lado de dentro porque fica mais fácil pra mim, tá? Porque se eu começar por fora, depois eu não vou ter onde pegar pra poder fazer a parte de dentro, ok? Textura aplicada, gente, enquanto seca essa peça, vou deixar ela aqui de lado. Lembra aquela parte que eu falei pra vocês que não era pra jogar fora? Então, eu vou agora fazer o trabalhinho nela. Então, aqui, olha, vocês notem que eu fiz um risco aqui no meio. Eu peguei essa janelinha aqui de MDF, já deixei pintada para adiantar o vídeo, posicionei aqui e risquei. Agora eu vou cortar aqui para depois colar ela. E olha só como ficou. Agora, gente, vou fazer um trabalho aqui nessa parte em volta da janela. Olha só, eu peguei no papelão várias tiras com 1 centímetro e descasquei ele, olha. Aí fica desse jeito aqui, tá? Então agora eu vou começar a colar. E olha só, gente, como ficou esse detalhe aqui dessa janelinha. Agora, eu vou pintar toda essa parte aqui com esse gel envelhecedor na cor cerejeira. A mesma cor que eu vou pintar essa portinha aqui, eu vou pintar o telhado também, tá? Finalizei a pintura do telhado e essa parte aqui, agora eu vou aguardar a secagem. Lembrando, tá, gente? Essa parte aqui não vai ficar dessa cor, tá? É que eu tô aguardando a secagem completa, aí sim eu volto com vocês para finalizar essa peça.
Agora sim, a peça já está completamente seca e eu vou pintar. Vou trabalhar aqui, gente, com duas cores da tinta PVA para artesanato. A cor mineral e a cor orquídea. Com a cor mineral, gente, eu só vou passar assim, olha, que é para tirar a cor natural da tinta, que ficou muito branco. Olha, gente, a cor mineral, aos olhos da lente da câmera, é imperceptível, mas ela dá um tonzinho mais de amarelado, tira um pouco daquele branco. E agora sim, eu vou usar a cor orquídea. E olha só como tá ficando. Agora, gente, eu vou passar verniz só no coração, porque eu quero que ele fique brilhoso. Então, eu vou passar o verniz, esse verniz geral, que ele é brilhante, tá? Depois, no geral, se você quiser colocar um verniz acrílico fosco, não tem problema. E olha só, gente, como tá ficando. Agora, antes de eu colocar a porta aqui, eu vou colocar esse musgo aqui dentro e separei aqui umas flores artificiais para colocar em volta da casinha. E olha só, gente, como tá ficando, tá vendo? Coloquei detalhe só na frente, na parte de trás eu deixei sem nada. Se você quiser, pode deixar assim também, tá? Mas eu vou colocar essa porteirinha aqui. Gente, eu achei essa maçaneta aqui, nessas lojinhas, sabe, que vende material para artesanato, tem miniaturas de tudo, né? Então eu vou colar essa maçanetinha aqui do lado. E agora, para colar essa porteirinha aqui, eu peguei duas tiras de EVA, vou colar aqui dessa forma, passo o colo aqui e posiciono aqui dentro, que assim ela vai poder abrir e fechar. E agora, para dar um charme, um toque final, eu vou colocar esse lacinho e esse passarinho em cima da casinha. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só como ficou essa casinha, gente. Quis fazer essa pegada mais rústica, mais vintage, né? Porque é uma peça decorativa que fica bonita em qualquer cantinho aí da sua casa, o cantinho da leitura, né? Fica muito legal. E olha só a surpresa, gente. Eu coloquei essa portinha de propósito, né? Fiz ali tipo como se fosse um celeiro, né? Fiz aqui essa cestinha com os ovinhos. Esse ovinho é fake, né? Coloquei o ovo de Páscoa lá dentro, porque a gente está
está se aproximando da data da Páscoa, mas não precisa ser necessariamente a Páscoa. Assim como eu coloquei o passarinho aqui em cima, dá para colocar ovinhos e passarinhos lá dentro, né? Dá para você fazer sem essa portinha, deixar aberto, aí fica a seu gosto, né? Brinca com as cores também, com as janelinhas. Olha só, vou mostrar essa outra que eu fiz aqui para vocês, gente, que eu achei que ficou um charme. Essa daqui eu já coloquei esse puxador aqui, olha, para ser como se fosse uma maletinha. Coloquei a tagzinha, né, caso você queira presentear alguém aí, né, especial. Aqui nessa portinha, gente, eu coloquei o velcro, ó, para abrir e fechar. Lá dentro também coloquei o ninho com os ovinhos, coloquei o ovo de Páscoa, né? Brinquei aqui com as cores, essa eu deixei um pouquinho mais rústico, coloquei as folhagens em tons mais pro amarelo. Coloca para mim aí nos comentários qual vocês gostaram mais, se vocês gostaram dessa sugestão com o puxadorzinho, estilo uma maletinha, ou se você prefere usar somente como uma peça decorativa mesmo aí no cantinho da sua casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!